Aprender sempre, terceiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa, atividade 3. Atividade 3. O uso da letra R. Nesta lição, você vai aprender a observar quando se usa RR e R. Observe as palavras do quadro abaixo. Todas elas são escritas com R ou RR. Seu primeiro desafio será classificar essas palavras pela posição que o R ou RR ocupam nas palavras. Faça a lista das palavras que começam com R. Outra lista das palavras que têm essas letras no meio. E uma terceira lista para as palavras que terminam com R. Então, observe esse quadro. Nós temos palavras com um R no meio, um R no começo, um R no final, temos com 2 R's. Vocês vão observar e depois fazer listas de palavras, tá certo? Observem. Vamos praticar. Letra A. Agora é a sua vez. Faça sua própria lista com a tabela das palavras com a letra R. R inicial, R ou RR no meio, R final. Então, agora é com vocês. Vocês vão fazer a lista de palavras com a letra R de vocês. Vamos lá? Vamos lá? Palavras com R inicial. Então, aqui nós temos a palavra rodovia, rainha, recheio, receita, rocha, resumo. São algumas sugestões, mas vocês podem colocar mais palavras que vocês conheçam. Agora na coluna ao lado, com R ou RR no meio. As palavras que têm 2 R's no meio estão em vermelho. Derrota, sorrir, escorregar. Aqui tem um R só, estão na cor preta. Carimbo, fábrica, pirata, dragão. Última coluna. R final. Flor, juntar, fugir, zíper, talher, motor. Então, essas são algumas sugestões de palavras para a lista. É claro que vocês podem colocar mais palavras, tá certo? Observem. Letra B. Agora, vamos trabalhar apenas as palavras que têm o R ou RR no meio da palavra. Seu novo desafio será separar em grupos as palavras que se escrevem de modo semelhante. Vamos tentar? Vamos lá? Na letra B, nós tínhamos que escrever palavras que fossem semelhantes com R ou RR no meio da palavra. Então, aqui tem algumas sugestões. Na primeira coluna, muro. Na segunda, murro. Era, erra. Aranha, arranha. Caro, carro. Moro, morro. Vocês perceberam que acrescentar o R ou tirar o R mudou o significado das palavras. Então, nós temos que prestar bastante atenção que um R ou 2 R's em uma determinada palavra pode alterar o seu significado. Observem, vocês podem acrescentar mais palavras e fazer a correção, tá certo? Letra C. Loteria do R. Baseado em situações descobertas, assinale a coluna do R ou a coluna do RR, indicando a opção correta para completar as palavras. Então, vocês vão tentar ler as palavras e vão fazer um X
se ela é escrita com um R ou dois R's. Vamos lá? Vamos lá, corrigindo? A primeira palavra, churrasco. Churrasco nós escrevemos com dois R's. A segunda, carência, um R só. E assim por diante. Vocês foram lendo e foram marcando um X. Agora nós vamos corrigir. Observem e façam a correção, tá certo? Letra D. Jogo dos 7 erros. Quem digitou esta outra história do Nasruddin cometeu alguns deslizes ao escrever palavras com a letra R. Veja se você localiza os 7 erros. Circule as palavras que estão escritas de forma incorreta. O relógio. O relógio de Nasruddin estava sempre marcando a hora errada. Será que não dá para você tomar uma providência? Alguém perguntou. Qual? Bem, o relógio nunca está certo. Qualquer providência já será uma melhora. Nasruddin deu uma martelada no relógio. Ele parou. Você tem razão, disse. De fato, já dá para sentir uma melhora. Eu não quis dizer qualquer providência, assim ao pé da letra. Como é que agora o relógio pode estar melhor que antes? Bem, antes nunca estava certo. Agora, ao menos, está certo 2 vezes ao dia. Moral: é melhor estar certo algumas vezes do que nunca estar certo. Letra E. Agora, escreva as palavras de forma correta. Então, vocês vão observar o texto, tentar encontrar essas palavras que foram escritas erradas e vão escrever nessa tabelinha, nesse quadradinho, nas linhas, o jeito correto. Vamos lá? Corrigindo. Então, no nosso texto, está grifado em amarelo as palavras que nós encontramos que foram escritas de um jeito errado. E embaixo, na letra E, está a correção. Então, no texto está escrito errada. Errada é com 2 R's. Perguntou, e o certo é perguntou. Porvidência, e o certo é providência. Martelada, e o certo seria martelada. Agorra, e o certo seria agora. Morral, e nós sabemos moral. Então, observem e façam a correção. Fim da terceira atividade. Não esqueçam de se cuidar. Beijos!